Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. E como sempre fazemos, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo nosso querido Chico Xavier. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 12:17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhes as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido em vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandente, mas não adianta. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, nosso único guia e modelo, todo o amparo, toda a proteção para o decorrer desta semana. Gratidão, Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem na noite de hoje com a vossa permissão para aprender conosco sobre as vossas lições morais. Gratidão à espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, que derrama luz, bálsamos revigorantes a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Queremos ser gratos, Senhor Jesus, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Gratidão pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Que a luz que rogamos para nós outros recaia igualmente sobre cada um desses nossos entes queridos. Gratidão pelos amigos, também por aqueles que se julgam nossos inimigos, que nós possamos ter a oportunidade de reparar as nossas faltas para com eles, seja nesta ou noutra encarnação, e que eles possam nos perdoar as faltas para com eles que tivermos cometido. Como pedintes que somos, te rogamos nesse instante, Senhor Jesus, permita que nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, leve paz, serenidade, equilíbrio, força, energias salutares a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, em especial na noite de hoje, para nossa irmã que desencarnou ontem, também pela porta do suicídio, Araceli Fernandes, que ela possa ser amparada pela espiritualidade maior. Olhai também pelo nosso irmão Wilson, que se encontra hospitalizado no Hospital Mário Palmério, que Bezerra de Menezes e toda a sua equipe possa ir de encontro a cada um daqueles irmãos que lá se encontram nesse nosocômio, levando até eles saúde, paz e prosperidade. E assim, Pai, agradecidos por mais essa oportunidade, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata.
Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda encontramos em nosso planeta e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, sem habitantes, passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo, e esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Entre os degraus evoluídos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações, de tal forma que, nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o originou. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e, por essa razão, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos, estando mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na terra impede de ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície, ou planam na atmosfera sem outro esforço a não ser o da vontade, à maneira das representações dos anjos e dos manes nos campos elíseos. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem a seus amigos do mesmo modo como esses o conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transformado pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a sua infância. A vida, sem as preocupações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição e, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanentemente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, os Espíritos vêm nos instruir da nossa realidade com relação aos mundos que nós temos que habitar. Quando do nosso primeiro estágio no plano da carne, fomos para mundos primitivos, como nos fala a espiritualidade maior. Os instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência ou de justiça. O homem vive para caçar, o homem vive para se alimentar.
Ele não tem invenções, ele não tem indústria, ele não tem a inteligência que ainda deparamos já no mundo de provas e expiações, como é a Terra. Esse é o primeiro mundo que Allan Kardec nos menciona em toda a obra espírita. São os mundos primitivos. O ser humano tem essa mesma forma que nós trazemos no mundo de provas e expiações, que é a Terra, mas sem beleza nenhuma. Já mais adiantados, habitando o mundo de provas e expiações, que é a Terra, aí sim nós temos já a forma humana já mais embelezada, nós já temos a inteligência, já temos as indústrias, as invenções, já passamos da fase simplesmente da caça, mas passamos para a fase das invenções, das descobertas na área médica, na área da saúde, e vamos evoluindo. E Kardec nos fala exatamente sobre isso. São 5 os mundos a serem habitados na casa do Pai: os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos habitando. Depois habitaremos o mundo de regeneração ou mundo regeneradores, depois os mundos ditosos ou felizes, e por fim os mundos celestes, onde campeia simplesmente toda a pureza, todo o amor, toda a luz, todo o amparo. Mas Kardec nos fala também, ainda no Livro dos Espíritos, que antes mesmo do mundo primitivo existe um mundo transitório, onde não existe condições de existência humana, e nos fala na Gênese sobre uma circunstância dos mundos em transição. Então são 5 as moradas, mas isso para efeito didático, para que nós possamos ter o conhecimento e o discernimento. E à medida que nós galgamos a evolução que a todos nós está reservado, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos despindo do orgulho, do egoísmo, de tudo que nos prende à matéria, para habitarmos mundos melhores. No mundo de regeneração, o mal ainda se equivale com o bem. Nós não teremos lá no mundo de regeneração somente a prática do bem, mas se equivalendo. Mas o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso de amor a Deus, o nosso senso de vontade de auxiliar o próximo já é muito maior do que o que nós temos hoje no mundo de provas e expiações, que é a Terra. E depois do mundo de regeneração, sim, aí despido de tudo que nos prendeu à matéria, habitaremos mundos ditosos ou felizes, onde aí sim o bem já sobrepuja o mal, onde já não campeia mais as guerras, já não campeia mais as dissidências ideológicas e todo o mal que campeia no mundo de provas e expiações, no mundo primitivo e ainda no mundo de regeneração. Então que nós possamos fazer valer essa reencarnação atual, para que nós possamos nos modificar, que nós possamos crescer aos olhos de Deus, que nós possamos fazer como nos diz Kardec no capítulo 17 do Evangelho, que nós possamos nos esforçar para domar as nossas más inclinações, para que nós possamos nos melhorar a cada dia, para que nós possamos, inclusive, quando desencarnarmos, nos depararmos na espiritualidade, na erraticidade, uma sintonia melhor, e possamos ter a oportunidade de retornarmos o mais rápido possível para continuar essa escalada evolutiva que a todos nós está reservada. Claro que uns com maior celeridade, porque tem um senso maior de responsabilidade, de amor ao próximo, mas todos nós que ainda cultivamos mágoas, ressentimento, ódio, desejos de vingança, sentimentos contrários à lei de amor, de justiça e de caridade, teremos que repetir essas matérias às quais nós ainda não conseguimos vencer os obstáculos que nos emperram o crescimento. Então que nós possamos aproveitar cada oportunidade bendita que Deus tem nos dado, cada intuição que nos é ofertada pela espiritualidade maior, pelo nosso anjo guardião, pelos nossos guias, pelos nossos mentores, e fazer valer a nossa inteligência, o nosso raciocínio no exercício da verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência,
e o perdão das ofensas, como entendia Jesus Cristo. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos a Jesus por permitir a presença de tantos irmãos da pátria espiritual na noite de hoje, para conosco aprendermos sobre as suas lições morais deixadas a cada um de nós. Agradecidos à espiritualidade maior que nos envolveu, que nos assiste, que nos inspira, que nos intui. Agradecidos a essa mesma espiritualidade que vela pelo nosso lar, nos trazendo a proteção para nós, para os nossos entes queridos, para a nossa vizinhança, e que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, serenidade, discernimento e sabedoria. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos e os nossos sentimentos para a intuição que recebemos dos nossos anjos guardiões, para fazer valer o bem, o amor e a caridade. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, por esse aprendizado e na certeza de uma semana cheio de vossa misericórdia, do vosso amparo e da vossa luz, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja.